Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-lo, nem sequer com um dedo. Fazem todas essas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestres, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior entre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, último dia da 20ª semana do tempo comum. E quando, no decorrer da semana comum, estamos caminhando na liturgia, nós acompanhamos o Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, nós estamos agora já no capítulo 23. O próximo capítulo, 24 e 25, Jesus vai falar acerca das coisas últimas. Jesus vai falar do sermão escatológico. Escatológico quer dizer as coisas que acontecerão no fim de tudo. Popularmente para nós, fim do mundo. Espiritualmente, a vinda de Cristo. O momento esperado pela igreja. O momento no qual as coisas serão restabelecidas. O momento no qual tudo o que existe será renovado, revigorado na graça de Deus. Irmãos, quando chegar esse dia, a igreja de Cristo diante dele rejubilará. Nós não devemos temer de maneira nenhuma o fim dos tempos, porque os fins dos tempos para nós, cristãos, católicos, que cremos, que temos a revelação da palavra de Deus, é a vinda de Jesus, é o fim de tudo, o fim do sofrimento, o fim desse mundo desigual, o fim da realidade de embate, de dificuldade entre o homem e o seu irmão, entre o homem e a natureza, onde tudo será renovado, recapitulado na graça de Deus. E nós devemos nos alegrar, e como a palavra nos ensina a dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem, porque esse mundo do jeito que está, da maneira que está, não foi feito para que eu viva por todo o sempre. Sabia? O nosso sofrimento, as nossas dificuldades, os padecimentos que passamos nesse mundo são um tempo, não são para a vida eterna. Para a vida eterna nós temos a graça de contemplar Deus face a face no céu, estar com Ele. Para isso Deus
enviou seu Filho, por isso Ele morreu na cruz, por isso Ele nos amou, dando a vida por nós, para que nós alcançássemos o céu, a vida plena com Ele. Essa é a alegria do nosso coração. Esse é o motivo pelo qual nesse mundo nós levamos a palavra de Deus. Nesse mundo nós lutamos para não viver em pecado, nós lutamos para fazer o bem, é por isso, porque nos espera a vida eterna com Ele. Essa deve ser a alegria do nosso coração. E ao mesmo tempo, lutar para não desagradar o Senhor, não viver em pecado, não fazer o que desagrada a Ele, para não termos no fim de tudo, dentro de nossa realidade, um afastamento definitivo de Deus, que se chama inferno. Mas isso é o que Mateus vai tratar nos capítulos 24 e 25. 26 e 27, paixão, morte de Jesus. 28, ressurreição. Mas hoje nós estamos no 23, é os últimos ensinamentos de Cristo. Por isso é atenção muito especial a esse ensinamento. E hoje Jesus está falando às multidões e aos discípulos. Vocês perceberam que nos outros evangelhos Jesus sempre falava, Jesus falou aos discípulos. Os discípulos são quem? Aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus, aqueles que estão buscando seguir a Jesus, sendo fiéis a Ele. Jesus fala de maneira especial a estes, e estes recebem ensinamentos muito diretos, duros, incisivos, porque são aqueles que já aceitaram o caminho de Deus. Agora, Jesus está falando para as multidões e também para os discípulos. Então, ou seja, para todo homem que abre o coração para a verdade e busca viver a verdade. Meus irmãos, e ele ensina, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Ou seja, as autoridades constituídas sobre nós, nós devemos respeitá-las, nós devemos obedecê-las, nós devemos seguir as instruções que elas receberam, se elas foram constituídas em dignidade. Sim, nós devemos, como cristãos, como cidadãos, brasileiros, sujeitos a uma lei, a uma nação, a um conjunto social, observar, caminhar segundo a ordem instituída pelas autoridades. Nós não podemos nos contrapor, nós não devemos dar mau exemplo, nós não devemos dar o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não é para católico. Me desculpe, mas foi inspirada pelo demônio essa frase, jeitinho brasileiro. Eu sou brasileiro e eu não quero dar jeitinho. Eu sou brasileiro e sou católico, sou cristão, não quero viver o jeitinho, dar um modo de ter vantagem nas coisas, furar fila, alcançar objetivos escusos, não é? Alcançar para mim ou para quem eu amo e quero bem, coisas, passando por cima de outros, ferindo o tempo. Não, isso não é para nós. Isso tem um lugar dentro da nossa espiritualidade católica cristã, chama-se pecado, erro, corrupção. Não deve ser praticado por nós. Não existe jeitinho brasileiro para quem é católico. Não dá. Isso leva-nos a viver longe da graça de Deus. Então avaliemos os nossos trabalhos, o nosso ganha-pão, o que fazemos. E eu garanto, meus irmãos, ao passo que tivermos consciência do nosso pecado, iluminados pelo Espírito Santo, aquele que convence acerca do pecado, do erro, e largarmos essa vida de erro, de pecado, nós seremos melhores, mais felizes, mais realizados. Busquemos essa graça. E ele continua: mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Que coisa horrível, quando uma autoridade, ela não é aquilo que deveria ser. Quando uma autoridade manda fazer aquilo que não faz, manda fazer aquilo que não quer fazer. Que desgraça,
Desgraça é uma palavra dura, né? Mas é estar fora da graça de Deus. Nós devemos buscar como autoridade ser os primeiros exemplos, ser aquele primeiro que faz como Cristo sempre fazia antes, para depois dizer: faça como eu fiz. Essa é uma autoridade realmente constituída na verdade, que realmente é uma autoridade que exerce a sua autoridade sobre aqueles que lhe estão constituídos como submissos de maneira maravilhosa. Você já teve autoridades que eram boas autoridades? Um chefe, um patrão que fazia junto com você, que quando precisava fazer os serviços mais humildes era ele a estar à frente, quando necessitava fazer aquilo que ninguém queria fazer, ele era o primeiro. É fácil seguir a autoridade de uma pessoa assim, não é? Quando os pais, quando as mães, né, nos mandam fazer, mas eles já fizeram antes, eles já nos ensinaram como faz, isso é maravilhoso. Não devemos seguir o exemplo dos fariseus, que amarram fardos nas costas dos outros, mas não querem movê-los. Quando fores dar uma autoridade, filho e filha, pensas bem, tu já estás praticando aquilo que vais mandar fazer? Já fazes aquilo que mandas os outros fazerem? Aí sim essa autoridade será boa. Agora, se você quiser que o outro faça aquilo que você não quer fazer, ou que você não busca, luta para fazer, essa autoridade não vai dar fruto. E Jesus continua: fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Qual é o objetivo do que você faz? Do que eu como padre, né? Não só você, filho e filha, mas eu como padre, do que eu faço? Será que é para agradar Jesus? Ou é para ficar bem na foto? Ou é para que os outros me vejam bonzinho, né? Diante dos outros, maravilhoso. Em casa com os meus irmãos, cavalo 4x4. Conhece cavalo 4x4? Dá coice à torta direita, para quem pede não pede, né? É um animalzinho mesmo, né? Um animal irracional. Não pratica a misericórdia em casa. Na igreja é uma beleza, né? Na igreja só falta ver a auréolazinha do anjo aqui em cima na cabeça. Mas em casa, misericórdia. Como é que nós estamos, meus irmãos? Para que são nossas ações? Para agradar a Deus e nos conduzir a Deus, ou para que os outros nos vejam? Não. Isso não leva à vontade de Deus. Isso causa em nós uma discrepância, um afastamento daquilo que Deus quer. Gostam do lugar de honra, gostam de ser cumprimentados, serem chamados de mestre. Nunca vos deixei chamar de mestres, pois só é vosso mestre, pois só um é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Meus irmãos, entendamos bem, depois ele vai falar aqui mais diretamente, né? Não chamei de pai, não chamei de mestre, pois sou eu vosso pai, sou eu vosso mestre, né? Jesus Cristo, e ele vai narrando aqui, e termina, né? O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Às vezes a gente lê essa palavra e não quer nenhuma autoridade na nossa vida. Não, meu pai não pode mandar em mim, porque eu sou igual a ele. Não, no meu trabalho eu tenho que ser igual ao meu patrão, aquele que está acima de mim. Não, na igreja eu sou leigo, mas o padre não pode mandar em mim, porque o padre é irmão comigo. Não, eu sou padre, mas o bispo não pode mandar em mim, porque o bispo é igual comigo. Não, meus irmãos, Deus instituiu a autoridade, Deus instituiu a hierarquia, Deus instituiu as pessoas que vão coordenar outras. O cerne da palavra é que esses que estão à frente sejam irmãos com os outros, coordenem como irmãos, estejam à frente como irmãos, façam junto com aqueles que são subordinados a ele. Imagina se nas empresas todos fossem iguais, que anarquia seria nessas empresas. Que anarquia seria se dentro da igreja os grupos não tivessem coordenadores, não tivessem quem estivessem à frente. Que anarquia seria se na igreja todos os padres se rebelassem e não quisessem obedecer seus bispos. Não, eu tenho um bispo, Dom João Inácio. Ele tem autoridade sobre mim como padre, sobre a sua igreja particular, na qual a Canção Nova está instituída. Eu tenho autoridade na Canção Nova, chama-se Conselho Geral. Eu tenho um responsável por mim, Padre Roger Luiz, e graças a Deus, para me colocar no meu lugar, para me orientar, para ser pai.
Você tem autoridade sobre você, e essa autoridade, se é boa autoridade, ela vai viver como seu irmão, vai fazer contigo, vai te orientar a partir do exemplo que ela vive. Isso é lindo e maravilhoso, mas não queiramos não ter autoridade, isso é anarquia, e a anarquia destrói. E Deus deu autoridade aos discípulos, aos seus apóstolos, a Pedro, e tantas outras autoridades constituídas por Deus que nós poderíamos falar, mas não vem ao caso. Mas sim, que o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. A autoridade deve ser aquela servidora, não é verdade? E eu te digo, meu irmão, quando a autoridade é humilde, ela ganha o coração daqueles que são submissos a ela. Mas quando a autoridade é soberba, quer mandar, quer ser estrela, quer estar acima de todos, ela é tão mal vista pelos seus subordinados. Subordinados falam mal, querem criticar, não obedecem direito, vira uma Babel. E hoje, celebrando a memória de Nossa Senhora, no sábado que a igreja nos oferece, tenhamos ela como exemplo. Nossa Senhora tudo fazia segundo a vontade de Deus, era submissa à vontade de Deus em tudo, guardava o silêncio, obedecia a Deus e foi plenamente realizada na vontade de Deus. Que ela nos ensine a ser autoridade, não como os fariseus que mandam e não fazem, querem aparecer diante dos outros, mas têm objetivos errados, mas sim como Nossa Senhora, que em tudo soube fazer a vontade de Deus, a humilde por excelência, e por isso foi exaltada a glória dos céus. Que Nossa Senhora nos ajude neste dia a sermos autoridades, quando constituídas, segundo a vontade de Deus, irmãos dos irmãos, e não para subjugar, para fazer os outros sofrerem, principalmente na igreja, pelo amor de Deus. Meus filhos, vocês que têm autoridade na igreja, em qualquer que seja o grupo, padres, né? Pelo amor de Deus, sejam irmãos com os seus irmãos, façam com eles, façam os trabalhos mais humildes, porque os trabalhos mais humildes exaltam a autoridade, levam a autoridade a ter realmente autoridade, não de palavra, de constituição, mas de vida. Para de bater a cabeça na parede. Se você é uma autoridade autoritária, que manda, que não faz, que quer subjugar os outros, você está acabando com a sua autoridade. Busque a autoridade humilde de Jesus e de Nossa Senhora, e a sua autoridade será elevada à graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.